Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor esteja no teu coração, na tua vida, ok? Chamo sua atenção para avançarmos aqui falando dentro do tema Vencendo a Morte. E estamos falando aqui da vida além túmulo, né? Vida após a morte. Baseado no Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 10, versículo 28, que nos diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha, já temos falado sobre este assunto, estamos aqui no 5º vídeo sobre este assunto. E existe muitas dúvidas, muitas crenças, teorias, filosofias sobre essa questão de vida após a morte. Existem aqueles que creem no purgatório, existem aqueles que creem na reencarnação, existem aqueles que creem no sono da alma e outras crenças, filosofias, teorias. Mas nós temos falado, vamos continuar falando aqui sobre o sono da alma. Será que quando partimos para a eternidade, quando morremos, vamos dormir na eternidade? É o que afirmam um grupo entre os cristãos. Há um grupo entre os cristãos que creem, afirmam, ensinam que haveremos de dormir após a partida, após a morte física aqui do corpo. E aí, eles usam muitas bases bíblicas, só que citar a Bíblia não é suficiente. Suficiente é interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, deixar a Bíblia falar por si mesma, ok? Então, eles usam muitos versículos para achar que está baseando suas crenças nestes versículos. Por exemplo, Salmos 6, versículo 5, Salmos 30, versículo 9, Salmos 88, versículos 10 ao 12, Salmos 146, versículo 4, Isaías 38, versículos 18 e 19, Jeremias capítulo 51, versículos 39 e versículo 57, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, enfim, são muitas bases bíblicas, porém, eles não deixam que a Bíblia traga a fiel interpretação de cada texto. Vejam isso. Não estou aqui com desrespeito a ninguém, tá bom? Cada um tem a sua crença, sua teoria e vive a vida crendo no que quer. Mas vamos para a Bíblia. Se você examinar cada um destes versículos que eu citei, você vai ver, até uma criança percebe que essas passagens bíblicas estão citando, falando do corpo, falando do físico, a relação que há entre morto e sepultura, citado nestes versículos, refere-se ao corpo e não ao imaterial, ao espírito ou à alma. Está falando do físico. É o físico que está indo para a sepultura. Veja isso. Deixa eu ler um dos versículos que citei. Salmos 30 e versículo de número 9, que diz: Que proveito há no meu sangue
quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Agora, atente à sua visão espiritual para duas palavras aqui: sangue e pó. Essas composições, sangue e pó, estão no físico ou estão na alma, no imaterial? É claro que sangue e pó está falando do físico, não está falando do imaterial. Veja só. Agora, para entendermos melhor, se faz necessário separar o físico do imaterial. A Bíblia faz esta separação. É só você ver Eclesiastes capítulo 12 e o versículo de número 7. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha isso, gente. A Bíblia separa o pó, isto é, o corpo, pó, sangue, ossos, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra espírito aqui vem de uma palavra ruach, vem da palavra ruach, do hebraico, que significa fôlego, respiração, vento. Aí diz que volte a Deus que o deu. Então, está bem separado aqui. O pó volte ao pó. O que é o pó? Veja Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus fez o homem do pó da terra, mas foi a parte física que ele fez do pó da terra. Por quê? Ele sopra nas narinas do homem. A Bíblia está sempre separando, sempre definindo as coisas. Aí veja ainda, a partir daqui, separamos, tá? O físico do imaterial. Agora veja as passagens que eu citei. Deixa eu citar algumas novamente. Salmos 6, versículo 5, 30, versículo 9, 88, versículos 10 ao 12, 146, versículo 4. Essas aí de Salmos eu citei, tá? Essas passagens refere-se, mais uma vez eu digo, ao corpo, ao físico. Agora veja, quando se trata do imaterial, é só você ver Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38. Versículos 37 e 38. Que diz assim a palavra do Todo-Poderoso, a palavra do Senhor. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Você entendeu? Deixamos o corpo na terra, já citei aí as referências, né? Agora, fala-se do espírito diante de Deus, o imaterial diante de Deus. Diz aqui o texto sagrado de Lucas 20, versículos 37 e 38. Perante Deus, todos estão vivos. Eu teria tanto que falar, mas já está chegando aqui a hora. Veja, capítulo 16, versículos 23 a seguir de Lucas, tá? Veja sobre isso. Veja Apocalipse 7, versículo 9. E